E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Graças a Deus por isso. Vamos lá? Vamos começar mais uma live aí. Conectados juntos. Espero que seu coração aí esteja desejando mais do Senhor, querendo mais do Senhor, entendendo mais. Hoje o apóstolo Bandeira vai estar conosco, vai ser algo muito precioso. E eu já quero pedir desde agora, você que está entrando aí, faz um favor para nós. Clica aí nessa setinha do lado do coração e envia o link da live para todos os seus contatos ali. Vai ser muito importante que todo mundo esteja entrando, principalmente os irmãos da Reviver, tá? E seus familiares também, tá? Os seus amigos. Manda o link lá para o pessoal. Acho que vai ser muito importante que eles também possam estar ouvindo, possam estar participando, ok? E graças a Deus, mais um dia, mais uma vez. E eu sei que nós estamos vivendo dias conturbados, dias que o mundo está em incertezas, mas nós que estamos em Cristo, na rocha, não vivemos de incertezas, nós vivemos de convicções, vivemos de certezas, vivemos pela fé, nós não vivemos por vistas. Então, nossa vida está baseada em uma certeza, em uma convicção, não está baseado naquilo que o mundo e o sistema desse mundo pode nos oferecer, mas está baseado numa fé do Senhor Jesus Cristo e a fé dele mesmo. Então, vamos estar cientes disso, irmãos, e eu quero deixar essa palavra com você desde agora, que está entrando aí, que está convidando os seus amigos, os seus contatos, para que a gente entenda que precisamos viver um dia de cada vez, viver entregando ao Senhor todos os dias, toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade, tudo aquilo que podemos estar ouvindo dos noticiários, que está ruim, que vai piorar. Irmãos, em Cristo tudo vai melhorar. Amém? O apóstolo Paulo, ele tem essa certeza e ele fala, olha, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Então, ou seja, até na morte de um justo, irmãos, existe lucro, existe benefício. É claro que nós não estamos chegando a tal ponto, mas o apóstolo Paulo fala de vida e fala de morte. Nós estamos enfrentando uma pandemia e muitas vezes pode vir aspectos de insegurança na sua mente, no seu coração. Pode ser que as coisas que você está ouvindo não esteja indo tão bem, ou o seu ramo de negócio não esteja indo tão bem. Mas eu quero liberar aqui uma palavra e declarar sobre sua vida que no Senhor, irmãos, nós temos certeza do amanhã, nós temos certeza do futuro. Mesmo que nossos bens sejam tirados, que a gente perca nossos bens, nossa riqueza em Cristo nunca será tirada. Aquilo que nós temos no Senhor jamais será tirado. Então fica firme nessa fé, fica firme nisso, amém? E faz o seu coração descansar no Senhor. E exercita-te na palavra, exercita-te na oração, ok? Faz o seu coração estar sendo exercitado no descanso de Deus, não apenas orando para que os problemas acabem, mas orando para que eu e você possamos desfrutar do Senhor, da presença dEle, daquilo que Ele já nos deu. Nós temos uma vida no Senhor e precisamos aprender a ver que esta vida nós vamos saboreando, nós vamos desfrutando, nós vamos descansando nela. Amém? Então encha a sua vida com a palavra do Senhor, encha a sua casa com a palavra do Senhor, encha a sua mente com a palavra do Senhor, amém? Então, quero começar já liberando essa palavra de força, essa palavra de incentivo ao seu coração,
e pedir que você que está entrando aí, mande o link da live aí, clicando na setinha aí, manda o link para os seus contatos, clica lá para o pessoal estar ligado, o pessoal está entrando, tá bom? E já já o apóstolo Bandeira estará conosco. Já vamos chamar ele então agora aqui. Vamos lá. Assim que o apóstolo Bandeira chegar, já vamos conversar e vamos ter um papo com ele. E se você tiver alguma pergunta, alguma colocação que queira fazer, você pode fazer aí, você vai escrevendo, tá bom? E não deixa aí de explodir a coração, beleza? Vamos lá, vamos esperar o apóstolo Bandeira aí entrando. E ele vai chegar já já, beleza? Enquanto isso, eu quero dar mandar um abraço aí a todos que estão se conectando. Olha, um beijo a cada um de vocês, tá? Um beijo enorme. Apóstolo Bandeira, um prazer ter você aqui conosco na nossa live, direto de Curitiba. Aleluia! Eu estava te ouvindo aqui, compenetradíssimo do que você estava falando e pensando na seriedade dessa realidade, né? Que nós sempre vivemos, né? Na verdade, quem conhece a Bíblia não deveria estar se assustando com o que está acontecendo hoje, né? Isso é uma situação que não é a primeira vez que está acontecendo no mundo e não vai ser a última, mas em cada momento dessas transições as coisas vão vindo com uma intensidade maior. E pega a gente nesse momento, que a gente, nesse sentido, nunca experimentou essa realidade, e a gente fica sem chão às vezes, né? No começo parece uma coisa que vai passar, a gente fica fazendo aquela prospecção de que logo à frente as coisas vão se acalmar, e podem se acalmar mesmo, né? Mas a gente sabe que a realidade do submundo espiritual está funcionando e operando de uma forma que está construindo algumas realidades que a gente sabe, mas se assusta quando está aqui perto da gente, né? Verdade. Mas é legal estar com vocês aí. Primeira vez que eu estou participando do Instagram. Só você para me colocar nisso aqui, Clevinho. Vamos embora, apóstolo Bandeira. Nós agradecemos muito, né, o seu carinho aí, a sua disponibilidade. Sabemos aí das suas responsabilidades e que o tempo, muitas vezes à noite, ele é encurtado e que a gente está atendendo, produzindo algumas coisas, mas quero te agradecer e a Reviver Floripa e todos os amigos, todos que estão aí se conectando na live, vão poder te ouvir um pouco, vão poder ser edificados com mais afirmação dessa verdade presente, daquilo que nós estamos vivendo, e que nosso posicionamento em Cristo esteja cada dia mais exato e que possamos estar sendo alinhados. Então, eu agradeço pela sua participação, agradeço pelo seu carinho e eu queria te deixar à vontade para você liberar algo aqui para Reviver Floripa, aquilo que o Senhor tem ministrado no seu coração nesse tempo, e aí depois a gente parte para perguntas e respostas aí, ok, apóstolo Bandeira? Ok, amado, eu que agradeço. Eu amo vocês demais, você sabe disso, que não é uma frase de efeito. Nós temos uma história em comum e um mundo de coisas em Cristo que tem sido construída dessa forma, e para mim é um prazer, nesse tempo, conviver com pessoas que vocês são, né, do tipo que vocês são. Aqui em Curitiba nós também temos um corpo semelhante, que nós podemos dizer com vocês de verdade, né? Nós somos um, né? Amém. E isso é muito gostoso, poder repartir, ouvir, entregar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de reciprocidade, né? A gente dá, a gente entrega, Amém. A gente procura filtrar aquilo que Deus está trazendo para poder ir dando destino para as pessoas, né? Amém. Uma coisa que eu queria talvez dar um start, né, para a gente poder compartilhar, é que a gente conhece a palavra, né? Conhece a situação histórica do passado, que nós somos do presente, e a palavra diz também já o que nós vamos ser no futuro.
Mas seria bom a gente conversar um pouco, porque muitas pessoas dão muita ênfase nessa fase que nós estamos atravessando, né? Uma tempestade, isso é uma tempestade que assola em todos os níveis a sociedade, né? Mas eu percebo, às vezes, olhando na internet, olhando as pessoas, é, mais atribuindo um pouco ao diabo toda essa realidade e talvez sem entendimento do que realmente está por trás. A gente ouve muito falar de conspirações, né? Existem, elas existem, mas hoje está borbulhando isso o tempo todo por aí, e não somente a conspiração diabólica, mas a conspiração humana, né? Eu vi uma reportagem impressionante, que não é novidade para mim, a respeito da intervenção da China no mundo, desde a origem desse vírus até aquilo que está oculto aos nossos olhos, mas está sendo processado por trás. E também os posicionamentos, né, dos políticos, do presidente, dos governadores, da igreja. E a gente fica assim olhando esse turbilhão de situações, né? Eu falo uma overdose de informações, e a gente fica tentando filtrar com relação a tudo isso, mas eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja um pouco diferente do que nós temos ouvido, espero, porque o Senhor tem falado ao coração dos seus filhos, e Ele não faz nada na terra sem revelar aos seus servos primeiro. Para mim, isso é uma conspiração divina, pastor Clebinho. Para mim, Deus está intervindo na terra. Eu não posso ver que nós estamos sendo governados pelo diabo, pelos homens, pelos problemas, pelas situações que se levantam, pelos gigantes. Porque se a gente fosse reportar a realidade da história do mundo e da história da Bíblia, nós vamos ver que todos os levantes, todos os gigantes, todas as adversidades ferozes, agressivas, que se levantaram na terra, mesmo querendo atingir o povo de Deus, Deus estava por trás. Amém. Então eu fico pensando, para mim, isso é uma conspiração divina. Nós estamos diante de uma intervenção de Deus que visa chacoalhar. Lá em Obadias, no finalzinho de Obadias, tem uma palavra que diz que Deus ia chegar perto da árvore e balançar a árvore para cair os frutos bons e os maus. Eu tenho a impressão, segundo aquilo que eu tenho meditado com muito cuidado, porque hoje é difícil, até o que você fala pode ser mal interpretado, Deus parece que está chacoalhando. Se ele não está governando tudo, ele não está reinando. Ele está no trono, ele governa. Então, ele usa os laranjas, ele usa os governos, ele usa o diabo, ele usa quem ele quiser, os homens, para trazer à luz aquilo que ele quer revelar. Amém. Então eu vejo Deus de uma maneira assim, como o rei que governa, chegou num momento, num tempo de transição à Terra, que vai precisar passar de nível de processamento de operação, e Deus parece que libera algumas coisas para que o propósito dele, que é eterno, que não pode ser mudado por homem algum, nem pelo diabo, muito menos, possa vir a ser conhecido. Então, nesse tempo de transição, onde Deus está chacoalhando a árvore, muitos corações vão vir à tona. Eu estava falando com a minha esposa hoje, a Val, com relação a isso. Eu estou meio impressionado, apesar que não deveríamos ficar impressionados, como os corações se revelam em tempo de aperto. Claro. As pessoas vão manifestando, não o que elas dizem que elas são, elas vão manifestando aquilo que elas de fato são. E a gente, às vezes, se surpreende, né? Se assusta com algumas pessoas que a gente esperava uma reação e parece que entram numa reclusão. A gente fica assim meio que chocado, porque sempre a gente espera posicionamento de pessoas que têm um investimento, têm um entendimento, e de repente a gente vê aquelas pessoas tirando o time de campo, ficando em silêncio, como que não querendo se comprometer nesse momento, e fica esperando, aguardando, como os discípulos no barco, quando Pedro saiu para andar, os discípulos, os outros ficaram aguardando para ver o que ia dar. Entendeu? E a gente vê pessoas assim,
E a gente tem falado de medo, de medo, de medo. Isso é real, mas eu não tenho visto tanto medo nas pessoas. O primeiro momento foi o medo, foi um choque. Agora parece que elas estão se acostumando com a realidade vigente, já até dando palpite, fazendo inferências naquilo que as pessoas estão falando. Algumas achando que não é bem assim, estamos exagerando, outras achando que é o fim do mundo, outras achando que isso não tem nada a ver, que isso é um processo que logo, logo os cientistas, os médicos vão descobrir a cura. E é verdade, eles vão descobrir, Deus deu a capacidade para eles para isso. Eu estava ouvindo uma palavra a respeito disso, que no passado Deus usou a medicina, bálsamos, para curar pessoas. Deus deu essa capacidade. E logo, logo vai pintar aí. Né? Tem vários lances aí no mundo acontecendo. Mas e quando terminar, ou se terminar, essa tempestade que nós estamos passando, que ela é violenta, é inigualável, né, para nós. E o que vai vir à frente? Aí eu fico percebendo isso, que os corações que foram espremidos, que vão colocar para fora aquilo que de fato tinham, vão ter que tomar decisões. Para mim é um tempo de transição da parte de Deus e uma decisão que nós vamos ter que tomar e definir quem nós vamos ser daqui para frente. Que igreja que nós vamos ser? Pode falar. E essa questão na prática para a igreja, tem muitos irmãos aí entrando e colocando as suas, né, o que estão pensando, estão concordando, dizendo amém, isso mesmo. Algumas, né, expressando o seu receio, o seu medo. E nós, como igreja, nesse tempo, quais são as posturas que nós precisamos ter de maneira prática na nossa vida para a gente manifestar essa fé que é inabalável, independente da circunstância externa? Essa é uma pergunta bem importante, né? Não é fácil responder isso em poucas palavras. Mas se a gente olhar do ponto de vista de cima, toda a pressão, toda a transição, toda situação adversa que a gente passa, o Israel, eu tenho meditado nesse tempo na história de Israel, levava o povo a se definir e correr para a presença de Deus. Porque hoje nós temos uma superficialidade muito grande na questão de comunhão dos filhos de Deus da igreja com relação a Deus. Sim. E aí essa pressão acaba levando, impulsionando a gente para conhecer de fato Deus. E é o que a gente está vendo muitas pessoas de muitas maneiras, com frases, com palavras, com motivações, com considerações, tentando trazer para a igreja. No segundo momento, que eu creio que é muito prático, é que na presença de Deus nós vamos ouvir o que Deus tem para dizer. Amém. Deus está convocando o seu povo. Nós estamos vivendo uma época de convocação. E essa convocação envolve um tipo de evangelho que nós vamos pregar daqui para frente. Quer dizer, quem não está na presença de Deus, tendo relacionamento de fato com Ele, ouvindo, tendo a oportunidade de ouvir para chegar perto do Senhor, não vai conseguir discernir essa convocação. Ele vai continuar vivendo em cima das suas necessidades. O que eu quero dizer é que não tem mais como nós vivemos em cima das nossas necessidades, das nossas propostas. Nós temos que viver em cima do propósito, não das propostas do homem. E aí a gente vai precisar... Viver em cima do propósito de Deus e não em cima das nossas propostas. Das propostas religiosas, que nós temos feito durante centenas de anos. Na última década, a gente fez muitas propostas achando que poderia mover a igreja. Mas essa ativação, Clebinho, ela vem na presença do Pai. Por isso que se a gente ouvir, vem me conhecer. E aqui eu vou te convocar para você entender o seguinte, o reino de Deus está próximo. Amém. Então tem uma porta aberta hoje que ninguém pode fechar. Então por isso que eu vejo uma conspiração divina. Ele quer atrair o seu povo para perto dele. Ele não quer mais gritar com as pessoas. Ele quer falar, sussurrar para as pessoas ouvirem. E quando eu estou sussurrando, você tem que chegar mais perto. E quando eu estou ali, eu vou ouvir a convocação. Nós não vamos mais pregar, ao meu ver, o evangelho de salvação. Nós vamos pregar o evangelho de reino. É claro que a salvação está embutida. Mas é como Jesus falou,
vai ter um momento que nós vamos pegar o evangelho de reino por toda a terra. Significa que o nível de bifurcação, de definição que nós vamos ter que ter como igreja hoje, vai ter um outro nível. É claro que a gente quer que todo mundo venha junto, né? A gente quer que a igreja venha, a gente tem sempre falado isso. Mas quem é que decide pelas pessoas? A Val e eu estavam falando isso, o coração é um mistério, cara. Uma pessoa reage bem, outra não reage, outra fica morna, outra fica com medo e paralisa, a outra quer, não, vamos embora pela fé e ultrapassa o bom senso. Quer dizer, nós temos que andar na medida que Deus está revelando. Então, ouvir a Deus, ouvir a convocação de Deus e daqui para frente percorrer um outro nível de caminho. Pregar um evangelho de reino, quer dizer, Deus é definido com a gente, Kleber? Nós precisamos ser definidos, nós temos que ser definidos com Ele. Queridos que estão nos ouvindo, é um tempo de definição. Nós não podemos procrastinar mais sobre a definição da nossa vida. Medo, quem que não tem? Eu me lembro até de uma vez que eu fui expulsar uma potestade do demônio mesmo, daqueles poderosos, estava eu e a Val, e o pastor Paulo Solonca, que era daí de Curitiba, que faleceu há pouco tempo. Eu nunca esqueço aquela experiência, né? E o diabo chegou pra gente e disse que, através daquela mulher que estava grávida, ele falou assim, você está com medo de mim? Naquele momento, eu pensei assim, puxa, se eu falar que eu não estou com medo, estou mentindo? Aí eu falei para ele, estou com medo, mas você vai sair mesmo assim. Quer dizer, o nosso medo, ele é real. Cada um tem seu nível de insegurança, mas nós vamos ter que percorrer esse caminho mesmo assim. E esse é o momento que nós esperamos que a igreja reaja. Amém. Se a gente sair disso da mesma forma que a gente entrou, quantas vezes a gente já ouviu isso? Esse culto, você vai sair diferente. Eu nunca criei muito nisso, sabe? Eu creio mais no processo que você vai sendo transformado. Mas contribui, né? Essa época é uma época que nós podemos falar, você vai sair diferente. Se não sair diferente, a coisa vai ficar preta, feia. É verdade, com certeza. Eu creio que nós temos ouvido muito quando o senhor fala sobre definição, e definição é uma das palavras que a gente precisa entender como povo de Deus, e você que está aí conectado conosco, quando a gente fala sobre definição, nós estamos chamando pessoas à maturidade, porque se não temos pessoas definidas, nós não conseguimos avançar para lugar nenhum. E aí a gente fica rodando e não chegamos a lugar nenhum. Então essa palavra definição é uma definição em cima da vontade de Deus, convicto da vontade de Deus, entendendo que nossa vida é Cristo e que precisamos ir aprofundando nisso e deixando as coisas para trás que nos atrapalham, que estão nos embaraçando. Então é muito interessante quando o apóstolo Bandeira ele coloca essa palavra, definição. Por exemplo, nós estamos vivendo dias onde as pessoas talvez em algum momento não tem valorizado o congregar, por exemplo. Algumas pessoas vão um domingo, não vão no outro, e não vão no outro, e acham que podem ir levando a vida dessa maneira. Agora, outros acham que podem viver a vida, mesmo congregados, sendo espiritual 2 horas por semana, 4 horas por semana, e essas definições é que a gente precisa ir colocando em pauta aqui. A definição das prioridades de Deus, das prioridades que Deus nos chama como povo, de congregar, de viver uma vida espiritual, de andar no Espírito, de entendermos o nosso comprometimento com o corpo de Cristo, com aquilo que é corporativo, não é, apóstolo Bandeira? Exato. Você colocou uma palavra aí que é muito real nesse tempo. Sempre foi, mas agora vai ser mais evidenciada. Maturidade. Quando você estava falando, eu me lembrei do povo saindo
do Egito, um povo imaturo, que no deserto teria que aprender a ser maduro para conquistar uma terra que eles não conheciam, mas que era um desafio. E o Deus teve dificuldade com a infantilidade do povo, com essa reação infantil, em alguns momentos, atribuindo saudade da terra antiga. E a gente está conversando aqui coisas sérias. Eu vejo as pessoas hoje não querem ouvir lives sérias, eles não querem ouvir mensagens compridas, querem ouvir coisinhas de 3 minutos, 5 minutos, que venha trazer um pouco de bálsamo para a sua alma. Cara, isso aí não funciona mais. Isso pode ser uma picada, uma drogada por um momento, mas não dá consistência para isso. E maturidade que você está mencionando é algo que, depois de provado, você reage conforme a decisão que Deus determinou, optando pela vontade de Deus. E as pessoas não estão muito afim, em alguns casos, e outros estão. E aí, essas provações vão definindo as pessoas. Então, o que eu sou? O que eu estou fazendo com o corpo? Eu estou meio cansado, você sabe disso, você me conhece há muito tempo, da igreja interpretar a própria igreja de uma maneira tão idiotizada. As pessoas estão hoje corrompidas e corrompendo a percepção que elas têm da igreja. E está desconectando milhares e milhões e tomando decisões de moto própria. Não, eu faço o que eu estou com Deus, eu posso seguir. Pessoal, o nosso compromisso é primeiro com Deus. Isso é uma obra madura. Em seguida, com o corpo de Deus, que é a igreja. E terceiro, com a obra de Deus. São 3 fatores que eu tenho compromisso. Com Deus, com o corpo de Cristo e com a obra de Deus na terra. Se eu não tiver compromisso com esses 3, em algum nível eu sou imaturo. Então nós estamos vivendo uma igreja enclausurada. Vamos para a rua, vamos para a rua. Como se a gente já não estivesse na rua. Nós já estamos na rua, nós estamos no mundo, nós estamos no trabalho. As pessoas querem ir para a rua, querem derrubar a igreja institucional para dizer que nós vamos para a rua. Que rua que você está indo? O nosso mundo é a rua. Onde você trabalha, seja homem e mulher de Deus lá na sua família. Assuma posicionamentos maduros diante das bifurcações. Lá é a tua rua. Amém. Quando a gente se reúne na igreja, não é questão de que a gente está enclausurado em 4 paredes. Nós estamos nos fortalecendo como corpo. Amém. Ouvindo e se alinhando com a vontade de Deus. Porque o nosso ir e voltar no mundo é direto, é constante. Você vê como as pessoas estão fragilizadas nessas interpretações que elas foram recebendo e se conformando a ela com relação à igreja. E aí você fala, não falta na igreja. Para elas isso aí não é como se fosse um eco que não retina e não faz efeito. Porque ela não está tendo revelação do que é a igreja. Sim. Então, o entendimento, a maturidade, a manifestação de Cristo, uma verdade que Deus está trazendo para o presente, para a gente poder entender o que o mundo está passando, que transição que a igreja está atravessando, quem nós somos, como que nós vamos ouvir Deus e enfrentar tudo isso, é a realidade. Claro que nós vamos, o pessoal que está nos ouvindo aí, Clebinho me conhece, a Leila, os pastores aí, nós estamos há anos preparando a igreja para esse momento. Vamos ver o que deu. Às vezes eu fico pensando, eu fico vendo o que Jesus fez. Jesus preparou os discípulos anos. No final, um negou, um traiu, os outros 10, se mandaram. Mas ele tinha convicção do que ele tinha feito. Ele sabia que aqueles que tinham sido bem definidos e alcançado a maturidade do momento, na transição, quando o Espírito Santo desceu, os caras esqueceram todas essas falcatruas que eles tinham e começaram a se lançar com fé. Eles sabiam que chegou o momento de assumir. E eu creio que tem uma igreja, hoje, o corpo de Cristo, ao mesmo tempo que algumas vão se definir, outros vão se definir. E outros vão vir de fora. E vão querer entrar, é o que a parábola diz, no último momento vão receber o mesmo salário. E as pessoas vão olhar e vão falar, de onde que esse cara veio? E vai vir com maturidade já, guerreiros, valentes. É essa igreja que eu estou crendo que vai ser levantada nesse tempo. Apóstolo Bandeira, eu fico pensando, enquanto você estava falando aí, que nós vamos ver aquilo que nós fizemos durante esses anos. Eu fico pensando naquelas congregações que trabalhavam em cima de programas, que trabalhavam em cima da necessidade do povo, que trabalhavam nas mazelas do povo.
e que ficava trazendo pregações motivacionais, e em contrapartida, eu fico vendo o que nós, como corpo ministerial da Reviver, como casa apostólica da Reviver, o que nós temos nos prontificado a dar para Reviver. Nós estamos dando um alimento sólido para os irmãos, nós estamos levando os irmãos à centralidade de Cristo, nós temos trazido alimento para o Espírito, nós não temos trazido uma palavra para massagear o ego de ninguém. A Reviver não está baseada em programas, em eventos, em nomes artísticos. Nós estamos baseado todo o nosso trabalho na pessoa de Cristo. E quando a gente trabalha com isso, em cima da palavra, a pessoa ela não vai ficar dependente de um apóstolo, de um pastor para viver sua vida espiritual, não vai ficar dependente do ter um salão aberto para viver sua vida espiritual, mas ela vai viver a vida espiritual porque ela está baseada em Cristo e somente em Cristo, não é mesmo? Isso envolve todo mundo, até a gente, né? Porque a gente fala isso que você está falando aí, no momento que a gente está sem o salão, a gente fica sem chão, né? Porque, na verdade, mas aí a gente vai processando essa maturidade que você falou e vai manifestando o que está lá dentro. E o que está lá dentro vai ter que vir para fora. E uma coisa que eu percebi nessa época é que nós estamos nos tornando agora aquilo que fomos preparados para ser em termos definitivos. E isso não significa que quem não foi preparado e não conseguiu chegar nesse nível não vai poder ser alcançado. Graças a Deus pela obra do Espírito Santo. Porque eu fico pensando, você estava falando, eu me coloquei nos discípulos ali, cara, quando Jesus chegou para eles no finalzinho e falou assim, vou embora. Os caras entraram em pânico. Como assim vai embora? Nós estamos te seguindo há 3 anos, estamos recebendo da fonte, do Senhor, do céu, do pão. Agora já está dizendo que o senhor vai embora? Sim, eu vou embora. Aí eles ficaram em pânico. Quem não ficaria? Sim. É pior do que perder um salão. É pior do que uma tempestade, um vírus. O Senhor mesmo falar para a gente, estou indo. Sim. E aí, aí o pessoal argumentou com ele, mas como? Você vai para onde, né? Aí ele só falou uma coisa, se eu não for, o Consolador não poderá vir. Ele é o sustentador daquilo que eu ensinei. Ele vai lembrar vocês, ele vai conduzir vocês, ele vai amadurecer. Quer dizer, você não vai ter margem de erro, porque o meu Espírito vai estar com você, no Espírito Santo. Então, apesar deles terem ficado chocados, né, e reagiram assim de uma maneira até estranha, e sem entender muito, a Bíblia diz que Jesus teve que abrir os olhos deles. Aí, tá, entendi. Esse é o momento que Deus vai abrir os olhos da igreja. Para mostrar que a gente não pode... Deus é um Deus supridor, pessoal. Ele é um Deus provedor, ele cura, ele liberta, mas ele é um Deus de propósito. Tudo que nós estamos comentando tem que estar debaixo do propósito. Ele curava para cumprir o propósito. Mas os homens querem ser curados para suprir necessidades. E aí a gente vai construindo eventos que não são seguidos do movimento do Espírito. Amém. O que nós precisamos hoje não é derrubar os eventos, é transformar eles, para que eles se coloquem debaixo de um propósito sério. Eu não gosto de falar nada contra ninguém, mas a gente não pode deixar de observar que, de fato, o que você falou é correto. A igreja dos últimos anos é uma igreja de evento, uma igreja de entretenimento, em certa parte. Porque tem muita gente séria construindo enquanto isso está rolando. Mas essa igreja se tornou uma igreja de aparência. Quantas pessoas tem na sua igreja? Quem vai cantar? Quem vai pregar? Quem que vai... Que evento que você vai fazer? Aí a gente define se a gente quer ou não quer assistir. Nós nos tornamos uma igreja telespectadora do jornal espiritual da história da igreja no mundo. Quer dizer,
Deus vai mudar isso aí, cara. Não tem mais como ficar como espectador. Quem quiser continuar se escondendo ali na rocha, Deus vai arrancar você de lá e vai te colocar em cima da rocha, para que você não Amém. seja esmagado por ela. Deus vai Amém. te dar fundamento para que você possa prosseguir. Apóstolo Bandeira, e nós estamos aqui como Reviver Floripa, incentivando muito as pessoas elas usarem esse tempo para alcançar o coração dos nossos familiares que ainda não são do Senhor, que ainda não tiveram uma experiência espiritual com Deus, né? E eu creio que podem estar assistindo muitas pessoas que fazem parte da nossa família de sangue e que ainda conhecem a Deus no intelecto, mas não tiveram aquela experiência como se nascessem de novo, aquela experiência espiritual. E nós temos incentivado os irmãos da Reviver a terem um papel efetivo na vida desses irmãos. Qual que é a sua palavra e o seu conselho para nós como igreja, para a gente alcançar nossos familiares nesse tempo de quarentena? Olha, se a presença de Deus para nós é prioridade, é inegociável, nós precisamos entender que essa presença que nós nutrimos no quarto tem que estar disponibilizada para as pessoas que estão próximas da gente. Então, o que acontece é que eu ouvi pessoas falarem a verdade, a correria do mundo, da luta pela sobrevivência e tantas outras coisas, faccionou nossas famílias naturais, em todos os ambientes. E hoje Deus está dando uma oportunidade, veja bem, um propósito ele tem por trás disso. Para que todos nós possamos cumprir essa realidade que você falou. Nós estamos disponíveis para a nossa família agora. Eles estão próximos, nossos filhos, nossa esposa, marido, nossos amigos. Eles estão meio que olhando para ver o que a gente vai dizer, se a gente vai dizer. Quer dizer, nesse momento o reino está disponível. E nós precisamos aproveitar o tempo, porque eu vou te falar uma coisa agora. Esse tempo é restrito, tem prazo de validade. Logo, logo, o mundo, vamos falar assim, né, o sistema social pode voltar à sua normalidade e você não aproveitou o tempo para poder investir no que você falou, naqueles que são próximos teus. Ama o Senhor, teu Deus, de todo o coração, e o teu próximo. E o primeiro próximo que você tem é a tua esposa, teu marido, teus filhos. Se eles não estão vendo a vida de Deus em você, não tem avivamento para você. A gente quer um avivamento lá fora, mas não tem avivamento lá dentro. Então, a minha colocação é: levante altares de verdade, de adoração na sua família. Clebinho, existem materiais sensacionais, eu vou falar aqui, procure lá no Facebook, lá no Google, o Superbook. Não sei se vocês já ouviram falar. São histórias que a gente mostrava para os nossos filhos, sensacionais, que foram modernizadas. De duas crianças que entram no túnel do tempo e vão lá onde Davi estava e participam da história ao vivo. Então, você pode usar essas histórias hoje de uma maneira incrível na internet, contextualizada para o nosso tempo moderno, para mostrar para os seus filhos que coisa extraordinária, tem todas as histórias na Bíblia. Até eu gosto de ficar vendo, eu fico vendo. Então, quer dizer, você tem hoje a oportunidade de sentar com a sua família de maneira viva e levantar um altar de oração, de adoração. Quantas vezes a gente tem falado para orar com sua esposa, orar com sua família? Neguinho, não deu, não teve tempo. E hoje acontece a mesma coisa. Posso falar uma coisa? Eu sei que pode mexer com alguns que estão ouvindo a gente, principalmente da Reviver aí. Eu estava falando com a Val do CEAP. Nós estamos tendo que ter, né, o CEAP, que é um maravilhoso. Para mim é uma coisa que destrava de uma maneira inimaginável. É verdade. Tem gente, por causa do sistema que hoje, que é de áudio, é de vídeo, não dá, eu não me adapto com essa realidade, sabe, eu prefiro presencial. Na verdade, ele está manifestando, desculpe, tá, querido, você vai ficar bravo comigo, pode bater. É uma baita de uma indisciplina. E se você não tem disciplina para passar esse tempo e sentar e ouvir uma palavra,
e continuar progredindo na maturidade que Deus está te atraindo a ter, e depois? Quer dizer que só que se você estiver lá junto com todo mundo, na turma, que o negócio vai funcionar? Sim, Então, quer dizer, e na mesma coisa, são oportunidades. Tudo é oportunidade. Deus está dando oportunidade para a tua família, para a minha família, para a gente poder reconectar, restaurar e levantar altares, bases de um verdadeiro sentido de ter uma família que tem propósito, que cumpre e expande esse propósito. Aí vai para a igreja. Aí vai para o culto. amém, Porque se você não amém. tem um altar na tua casa, você não vai ter altar na igreja. Por isso que tem críticos, por isso que tem gente que fica exigindo coisa. Eles exigem o que eles não fazem, por isso que eles exigem. Sim, com Eles querem certeza. receber o que eles não dão. Então nós Sim, vamos ter que mudar. Cara, é um tempo de mudança, é um tempo de definição, é um tempo de ambientes que Deus está sacudindo, conspirando para poder cumprir o propósito e revelar. Se você não ouvir agora, desculpe eu falar isso, tá? Jesus mesmo disse, no final dos tempos, os próprios irmãos vão entregar os irmãos, o pai vai entregar o filho vai entregar o pai. Está escrito lá. Eu trabalhei, você sabe disso, quase 40 anos nos países comunistas, cara. Fui para a China, fui para a Rússia, só para Cuba eu fui 26 vezes. E vocês sabem qual eram os piores crentes que tinham nesses lugares? As pessoas que mais traziam dificuldade para a igreja que estava sendo perseguida eram os maus crentes de outrora. hum, Eles que falavam isso para a gente. Eles conheciam todo o sistema da igreja e eles que entregavam a igreja para o governo, cara. Eles eram aqueles que ficavam recebendo favores para delatar, para entregar. É uma loucura, mas é verdade. Na hora da pressão, o amor se esfria, a maldade se multiplica e ninguém entrega o pai, a mãe, entrega quem for que estiver na frente para poder ter uma proteção momentânea. Pessoal, fica esperto, é hora de ficar atento, porque vai acontecer. Jesus que disse, não fui eu. Então, tudo é um momento de fortalecer a família, a nossa vida na presença de Deus, ouvir de uma maneira clara a convocação, expandir a vontade de Deus, se preparar. Agora, se você e eu não estamos vendo os momentos para poder superar aquelas questões que nós temos, preguiçosas, né, vamos falar assim, sim, cara, não vai mudar muita coisa. Na vida de algumas pessoas não vai mudar quase nada, Cadinho. sim. É, como você mesmo Mas na disse, vida de né? muitos, o bom é que na vida de muitos vai mudar. Glória a Deus. É, como você mesmo disse, algumas vezes nós estamos pregando, pregando, pregando e falando, falando, falando e as pessoas estão ouvindo, 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 mas na vida de alguns parece que nada muda. Parece que entra no ouvido, sai em outro e parece que elas estão satisfeitas em um lugar de comodismo. Então eu creio que nós estamos sendo tirados desse lugar de comodismo para a gente viver o evangelho dentro da nossa casa, para a gente de fato ser um homem espiritual, uma mulher espiritual, sem depender de nenhum tipo de estrutura religiosa, nenhum tipo de estrutura de liturgia, mesmo que isso possa nos ajudar em alguma coisa, não depender de um ministro de louvor para a gente levantar um altar de Uma louvor, adoração. para a gente não depender de um pregador, para a gente estar comendo de Cristo, mas a gente vivendo um fluir do Espírito cotidiano, frequente na nossa vida. Então eu creio que para nós é muito importante, irmãos, a gente entender que esse tempo é um tempo onde nosso comodismo está sendo Nós precisamos, tirado. é um tempo de refinamento. Uhum. Você estava falando isso, você falou na prática lá atrás, né? Pastor, mas o que a gente faz? Primeiro que você não devia perguntar isso para a gente, você devia perguntar isso para Deus. Tira. O pastor Kevin está acabando de falar para você não ficar perguntando para a gente. Você tem que ouvir de Deus. Mas nós, como pastores, podemos te instruir.
Eu não sei se você está me ouvindo ainda aí, que eu vi, você está rodando, está me ouvindo. Você está se deslocando para o trabalho, está deslocando para o trabalho, coloca um louvor da Leire, coloca um louvor que te edifique. Né? É verdade. Você chegou em casa, ouve uma palavra, lê, as pessoas não gostam de ler, cara. Não estão mais lendo nem a Bíblia, mas ainda mais livro. Vai lá e senta ali e se discipline para ler a palavra. Começa devagar, vai no crescente, sabe? Nós estamos ensinando a reviver aqui, a estudar a Bíblia. Olha que coisa louca ensinar a igreja a estudar a Bíblia. Parece até um paradoxo, né? Quer dizer, a igreja devia estar sabendo mais do que a gente, a Bíblia. Mas, Sim. poxa, o pessoal aproveita as oportunidades para ter momentos de edificação. Por exemplo, sabe um momento maravilhoso que a gente não aproveita na prática? Almoça na medida do possível, janta, lancha, toma café com a tua família na mesma mesa. Sim. E esses momentos, nós fizemos isso a vida toda. O nosso maior discipulado foi na mesa, sentado Amém. com nossos filhos. É Ali verdade. a gente ensinava, ouvia eles, porque era um momento em comum. Jesus usava muito essa estratégia. Nós usamos a vida toda. As pessoas hoje correm e chegam em casa, um toma lanche para um lado, outro toma lanche para o outro, vai, sei lá o que vão fazer. Pessoal, eu tenho visto algumas famílias tentando estabelecer isso. É uma dificuldade para eles poderem botar a família sentados juntas. Sim. E ouvir um ao outro, compartilhar. Quer dizer, existem milhões de ideias criativas que você pode sacar e usar na medida daquilo que você gosta, daquilo que você se sente melhor. Então, existem maneiras de você se relacionar com Deus, meios que hoje são abundantes. Agora, a maioria do povo só tem esse contato, em geral, né? Vamos falar assim, no culto. Sim. Isso não é suficiente. Sabe o que as pessoas fazem? Sabe o que as pessoas fazem com a nossa pregação, Clebinho? Sim. Eles esquecem. Uma coisa ou outra fica na cabeça deles. Isso é estatística. É verdade. Eu pergunto assim, o que você escreveu? A pessoa não escreve. Aí outro dia eu falei aí mesmo na sua igreja. Pessoal, eu estou falando aqui, vocês estão me olhando. Escreve o que Deus está te falando. Porque quando você quiser lembrar o que Deus te falou hoje, você não vai lembrar do que eu falei. Você vai lembrar do que Deus te falou e você escreveu. Eu tenho livros e livros. Eu leio livros assim, ó. Eu tenho livros e livros escritos de coisas que Deus me falou e eu vou guardando isso, guardando. Eu fico revendo 10, 5 anos, 8 anos. Eu fico louvando a Deus. Porque eu não só sei que Deus é uma bênção, eu sei aonde Ele foi uma bênção. Em que momento Ele me libertou. Que Ele transformou momentos que eu não sabia o que fazer, que eu não tinha luz no final do túnel. E assim por diante. Amém. Apóstolo Bandeira, para a gente ir encerrando, a gente tem mais 10 minutinhos aqui. Explica para a gente de maneira prática e de maneira ainda mais simplificada como nós, como família, podemos levantar esses altares de adoração em casa, com toda a nossa família. A primeira coisa, nós temos que ter um plano. A gente estabelecer um horário. Porque se não tiver um horário, e mesmo quando a gente tem, o pessoal meio que escapa, né? Fala, não, agora não vai dar, não, é agora. Nós combinamos. Então, se você não fixar um horário, dificilmente você vai estabelecer algo concreto. Em segundos, você não pode chegar lá, o líder principalmente, né? E ter uma reunião onde só ele fala e todo mundo ouve, como se fosse uma igreja. Eu acho que você tem que estar preparado para abrir a palavra. Eu tenho alguns estudos aqui, se vocês quiserem, depois eu posso mandar. Vocês podem enfiar para onde vocês quiserem aí de graça. De mais ou menos 20 assuntos que você só trabalha assim, ó. Você faz uma pergunta e lê um texto da Bíblia e todo mundo responde o que entendeu. O que acontece? A pergunta é respondida pela família. Eles leem o texto da Bíblia, ouvem Deus falar e dizem, eu entendi isso daqui. E a pessoa que está liderando, ele vai presidindo a família para o entendimento no final ser compacto. E ele traz a aplicação. Então, aí a gente vai construindo algo sempre, né? Então, eu acho que a reunião familiar tem que ser dinâmica. Pode ver um filme junto que constrói, isso aí é muito fácil, né?
depois conversar sobre o filme. Pode ver o Superbook com as crianças, são 20 minutos, 18, eu amo o Superbook, né? E aí você pode conversar com ela, você pode cantar, no meu caso eu sei tocar violão, o Felipe também sabia, agora está casado, a gente tocava, louvava. Mas se você não sabe tocar, não tem problema, querido, hoje tem o music em tudo que é lugar, evangelho, você coloca música instrumental, que eu uso muito para oração pessoal, instrumental, porque senão fica cantando e eu fico confuso. Então você coloca ali uma música, um louvor, que possa ser cantado por todo mundo. Sim. Então, pessoal, em 15, 20 minutos você constrói, vai edificando fundamentos de uma maneira efetiva e crescente. Não pode ser uma vez, daqui a um mês outra. Então, um plano, uma reunião dinâmica, uma interação com os filhos, cada um na sua medida, e com aqueles que não são crentes, principalmente. Pessoal, eu converso com não crente assim, cara, lê na Bíblia aqui para mim. Eu mando ele ler. Ele lê. O que você entendeu? Eu mando ele falar o que ele entendeu. É muito fácil eu abrir e ficar falando o que eu sei. A pessoa vai ficar calada, porque ela não sabe nada, não entende nada, ela vai ficar quieta. Conversa com uma pessoa que não conhece a Deus, manda ele ler. Lê esse versículo aqui. Olha, o que você entendeu? Deixa ele falar. Sim. E aí você ajuda. Então, se tem gente da sua família que não é crente, faz isso. Então, existem muitas maneiras, né? E você tem criatividade e direção do Espírito para ser dinâmico. Tem que ser uma coisa dinâmica. Porque senão teu filho vai falar assim, tua esposa, teu marido, hoje tem cultinho doméstico. Aí cada um vai entrar no escurinho do cinema e vai se mandar. Eles têm que gostar de estar ali. Amém. Tá bom? Amém. Apóstolo Bandeira, obrigado, viu, pela participação. Agradeço aí todos os irmãos de Curitiba que entraram, que fizeram parte agora aqui dessa live com a gente, cada um da Reviver Floripa, daqueles que não são da Reviver Floripa, nem da Reviver Curitiba, mas estão conectados aí. Caíram de paraquedas aí, estão ouvindo tudo. Foram convidados, estão participando. Eu creio que o que nós queremos é conhecer mais a respeito de Cristo, entender mais a vontade dele. E eu quero te agradecer, Apóstolo Bandeira, por essa participação. E vou deixar aí 2, 3 minutinhos para você se despedir do pessoal, tá bom? Eu quero dizer, para quem está nos ouvindo, quem nos ouviu em algum momento aqui, que nós temos um compromisso com Deus. Amém. De edificar aqueles que são deles. Então, se depender de nós, os pastores que amamos ao Senhor, nós não vamos medir esforços para que vocês possam conhecer a vontade de Deus de uma maneira clara, inconfundível. Amém. E de maneira irresistível. Possam viver o maior e mais fascinante projeto na sua vida, que é viver de verdade com Deus. Amém. Esse é o projeto fascinante, que eu não consigo deixar de viver a cada dia, a cada tempo. E eu renovo sempre ele, na verdade presente. O projeto que Deus entregou, ele é fascinante. Eu não sei como é que você pode passar pela vida batido, vivendo uma vida menos do que ter um projeto fascinante para poder viver e expressar. Quero te abençoar e dizer para vocês, como o pastor Clebinho e todos os outros, nós estamos aqui para o que der e vier. Sim. Que nem casamento, né? Na tristeza, na pobreza, na morte, na doença, na vitória, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Vocês são as pessoas mais importantes para nós, não as coisas, não os programas. Eles fazem parte, mas vocês são prioridade. Amém. É verdade. Apóstolo Bandeira, obrigado. Fica aqui nossa gratidão, fica aqui o nosso apreço pela sua vida. Respeitamos e honramos a sua vida, a sua autoridade sobre nós, a sua paternidade, e que o Senhor continue liberando ainda mais graça, liberando ainda mais força, e que através da sua vida, da pastora Val, o Espírito possa ir liberando palavras de direcionamento, palavras de graça,
Em nome de Jesus, viu? Amém. O pessoal agora está querendo uma live com a pastora Val, hein? Então, Pode marcar, pode marcar. Então nós vamos marcar aí uma live com a pastora Val. Vai valer a pena. Pastora Leila e pastora Val. Aí nós vamos... Ixi, aí eu vou ficar só ouvindo. Aí uma hora vai ser pouco. Vai. Olha, Então... eu não vejo a hora de a gente voltar, apesar de a gente saber que não é isso o mais importante, voltar para o templo físico e poder abraçar vocês e beijar todo mundo. Tá aqui acompanhando a gente pastor Jader, pastora Julie, Alô, aqui atrás queridos, tá a pastora Alice, tá a pastora Leile, e também a pastora Ana, e eu tenho certeza que nós ficamos ainda mais gratos de poder compartilhar aqui esse tempinho juntos e poder ser um pouco mais alimentado, ser mais incentivado a permanecer firme na fé, e eu creio que são tempos preciosos que nós estamos vivendo. Então, nossa próxima live vai ser quinta-feira, às 18 horas. O profeta Ionatan Lara vai estar conosco. Que legal. E eu creio que em breve a pastora Val vai também poder compartilhar. Um beijão para você, após o beijão, nós amamos vocês. Amém. Pode deixar na tela para nós. Então, queridos, nós estamos terminando aqui e eu queria agradecer a todos vocês, viu? Irmãos da Reviver Floripa, não se esqueça, quinta-feira, nosso compromisso é às 18 horas, tá? Com o profeta Ionatan Lara. Além de você ser edificado espiritualmente, você vai aprender espanhol. Então, vai ser muito joia, tá bom? Então fica aqui o nosso grande abraço, nosso grande beijo, tá bom? E contem conosco, tá joia? Ó, o beijo de sempre, um grande abraço, nos falamos.